Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do primeiro webinário sobre garantia de direitos e assistência social no sistema penal, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. No evento de hoje, nós teremos três palestras temáticas e 2 relatos de experiência. Então, para iniciarmos as palestras, convidamos o senhor Rodrigo Barbosa para falar sobre as interseções entre a assistência social e a atenção à pessoa egressa do sistema prisional. O senhor Rodrigo Barbosa é doutor em comunicação pela UFBA, mestre em educação pela PUC São Paulo, graduado em pedagogia pela Unesp, professor da Universidade Estadual do Tocantins e atualmente está como coordenador nacional de atenção ao egresso da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Então, com a palavra, o senhor Rodrigo Barbosa. Bom, olá, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Que bacana. Então, Ana, eu cumprimento você em nome de todos os colegas aqui presentes. Parabenizo a diretoria de políticas penais, políticas penitenciárias pelo evento. O próprio relato, as manifestações espontâneas dos colegas mostram a importância desses momentos, a gente parar um pouquinho as nossas atividades rotineiras e pensarmos no nosso trabalho, pensarmos aquilo que tem sido feito de forma positiva, conhecer experiências de outros colegas em outros estados. Acho que essa formação de rede é tão importante, então eu parabenizo. E nós aqui da Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais agradecemos pelo convite, e eu em especial agradeço pela oportunidade. A gente está pautando a questão de egressos, né? Essa atenção de egressos a esse público que seria a porta de saída do sistema prisional. Então é isso que a gente vai abordar hoje. Eu vou aqui só compartilhar com vocês a minha colinha. Então, a temática que me ficou sob minha responsabilidade, as interseções entre assistência social e atenção à pessoa egressa do sistema prisional. Então, eu sou o Rodrigo, conforme a Ana me apresentou, né? Eu estou aqui, cheguei recentemente à Secretaria de Políticas Penais aqui em Brasília, a Senapen, recebi um convite da nossa diretora, uma diretoria nova, nessa nova reestruturação, desde o início do ano, do Ministério da Justiça, essa, entre aspas, transformação do Departamento Penitenciário numa secretaria e, com isso, uma amplitude maior das nossas atividades aqui em Brasília, nessa promoção, né, de políticas públicas. E aí, especificamente, então, eu vou falar sobre a política de atenção à pessoa egressa do sistema prisional e, óbvio, a minha fala vai estar toda pautada nessas interseções entre assistência social. Eu estou muito à vontade, sabendo que aqui tem uma expressa maioria de assistentes sociais, um curso ao qual eu, como professor universitário, vira e mexe, sou solicitado para socorrer os colegas, né, para fazer um trabalho em conjunto. Então, uma área do conhecimento que eu tenho maior respeito, maior estima, adoro os debates, e eu sei que o público envolvido é um público de luta, né, de muita luta e de garantias de direitos, assim como menciona o nosso webinário. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso, enquanto membro de uma diretoria nova, eu acho que a gente está vivendo um momento político importante aqui na Secretaria, né? E aí eu destaco esse primeiro aspecto do que compete, né, à Senapen, né? Então, o primeiro inciso, né, o primeiro artigo que fala já logo sobre a Senapen, nessa reestruturação do Ministério da Justiça, destaca que ela é responsável, né, a competência de planejar e coordenar a Política Nacional de Serviços Penais, né? Então, eu estou falando aqui de política, né? Então, nós estamos falando de política aqui. Na semana passada, semana retrasada, eu fiz uma apresentação com os colegas policiais penais de todo o Brasil, que estão numa força de cooperação lá em Pernambuco, e eu os provoquei um pouquinho, né,
relembrando um ex-professor que eu tive no mestrado, Mário Sérgio Cortella, que vocês devem conhecer, né? Uma pessoa bem midiática, o Cortella, junto com o Pondé, o Karnal, Viviane Mosé, né? Enfim, uma galera que serviu para ter utilizado muito as redes, essas novas tecnologias para a gente popularizar questões filosóficas, né? Ter uma maior acessibilidade, isso adentrar nas nossas discussões do dia a dia. Isso é importante. Tem um livro do Cortella que eu gosto muito, escrito junto com o professor Renato Janine Ribeiro, né, nosso ex-ministro da Educação, e ele aponta lá de política para não ser idiota, né? Então, eu pertencendo a um quadro de um órgão federal que trabalha com políticas penais, né, e todos nós, cada um aí na ponta, com seus respectivos estados, no exercício das suas funções, né, profissionais, nós estamos fazendo política constantemente, né? E o Cortella, depois eu posso até aproveitar lá o grupo e compartilhar um videozinho interessante que ele fala, né, lá da origem do termo política, né, lá na antiga Grécia, 2000 anos atrás, de política daquelas pessoas que estavam preocupadas com o social, que estavam preocupados com o coletivo. Olha só, nós aqui, né, reunidos virtualmente, preocupados com esse coletivo, com esse público, que é o nosso público-alvo, nos nossos atendimentos, né, no nosso exercício profissional de fato, né? Então nós estamos fazendo aqui política, para não sermos o quê? Justamente idiotas, que é o termo que ele relembra lá na etimologia da palavra, que eram os idiotés, né? Aquelas pessoas que não participavam da vida social. Então nós aqui no simples, que não tem nada de simples, né? Nesse amplo, o primeiro é binário, né? Então, assim, a gente está aqui fazendo política, discutindo as nossas vidas, discutindo as nossas atuações profissionais, discutindo perspectivas, apontando as dificuldades, essa troca, conhecendo o que os outros colegas estão fazendo, né? Então, isso é tão importante. Isso é cuidar também no nosso trabalho, isso é cuidar da nossa vida. Então, momentos como esse têm que ser sempre parabenizados, exaltados, né? Porque eu, como professor, e a minha base, meu lugar de fala é a educação, né? Eu, como um pedagogo, na minha formação inicial, eu preciso entender que a educação é esse constante, né? Essa formação permanente na nossa vida. Então, a gente está aqui refletindo sobre as nossas atuações e, ao mesmo tempo, apontando caminhos, apontando perspectivas. E eu vim aqui num contexto tão pesado como é o contexto prisional, o contexto do sistema prisional, e eu vou até amplo, né? Vou até ampliar isso. A questão do sistema penal no Brasil, como isso desgasta, né? Eu sou um pesquisador de fato, né? E transito vez ou outra a título de convites em momentos de gestão. Então, como isso desgasta, né? Como a gente vê coisas ruins, né? Como a gente vê assim, fala, caramba, né? Quantas dificuldades a gente passa. E ontem, né, por exemplo, nós percebemos isso nos relatos, por exemplo, de experiência. Então eu vim aqui, eu estou tomando um cuidado muito sensível de mostrar possibilidades, de mostrar coisas boas que têm sido construídas aí, né? Eu, como pesquisador que há 20 anos, mais de 20 anos atuando nessa área, então assim, eu consigo perceber na educação que eu me dei ao olhar, né, nesse olhar educado que eu fui construindo, de perceber pontos, conquistas, né? Então, um pouco sobre isso também que eu vou falar, mas obviamente também apontando um cenário de muitos desafios, Então, vamos lá. Então, eu pertenço a uma diretoria nova nessa organização, né? Então, se há uma diretoria aqui na secretaria que atua com políticas penitenciárias, então, grosso modo, dentro do cárcere, né? Aqueles que estão privados de liberdade, há também um outro foco, que é esse lado da cidadania e das alternativas penais, né? Então, eu não preciso dizer, estou falando aqui com colegas que atuam e têm conhecimento da área, né? Posso até dizer que eu estou falando com colegas especialistas, o quanto o sistema prisional é um sistema que merece atenção, e o quanto tem dificuldades de atuação nessa perspectiva de implementação das políticas, né? E aí eu falo na questão do trabalho, eu falo na questão da educação,
falo na questão da saúde, né? Na questão da assistência social, né? Então, todas essas dificuldades que se tem dentro do cárcere, opa, eu preciso vislumbrar, então, uma outra possibilidade, né? Historicamente, ano após ano, né, a prisão tem se demonstrado um equipamento social que não tem, talvez, cumprido seus objetivos, né? E esse talvez eu já vou mudar para certamente, quando eu vou colocar nos seus objetivos da execução penal, né? Então, a gente precisa repensar isso. E aí, cada vez com mais força, isso já está, principalmente aqui em nível nacional, discussões já de mais de décadas, né? Então, a gente pensar em outras alternativas além do cárcere, né? Então, a nossa diretoria aqui atua justamente nessas 3 pautas, de alternativas penais, de monitoração eletrônica, e a pauta a qual eu estou responsável, que estou neste momento à frente, que é da questão de atenção ao egresso, que por acaso é uma das políticas da Secretaria da Senapem. Né? Então, olha só, então a gente tem uma configuração social nessa organização política que nós temos, né, na nossa sociedade, né? Então a gente tem um Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem uma Secretaria de Políticas Penais, e um desses vieses de trabalho dessa Secretaria de Políticas Penais é justamente a política de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. Olha só, olha o quanto isso é uma conquista, isso é importante, né? Então tem um direcionamento. E é óbvio que não pode ficar apenas no papel, não pode ficar apenas em uma regulamentação, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, mas olha o quanto que isso é uma mudança, uma perspectiva social de você ampliar o olhar, né? Então eu amplio, cuidar lá dentro, né? E aí grosso modo falando, né? Já que eu falei de levantando dúvidas, né? Até será que a prisão tem cumprido os seus objetivos, né? Horas, de que forma que ela está abrindo as portas, né, para essas pessoas saírem dos seus diferentes regimes, voltando ao convívio social, né? De que forma que essas pessoas saem? Né? Um pouco sobre isso que a gente vai abordar agora nesses próximos minutinhos, mas já fazendo, de antemão, já fazendo um paralelo, né? O público que sai é aquele público que nós estamos discutindo aqui desde ontem, aquele público que está lá, com as dificuldades, com todos os desafios que estão lá privados de liberdade. Né? Esse é o nosso público. Não tem muita diferença. E aí, por isso que há uma necessidade desse elo, dessa ligação, de se perceber a importância do desenvolvimento de políticas penitenciárias no espaço, né, prisional, mas o quanto isso precisa estar vinculado com esse vislumbre que essas pessoas irão sair, né? Essas pessoas irão sair. Então, quando eu falo aqui de alternativas penais, por exemplo, que é uma outra pauta, a nossa diretora, por exemplo, está lá em Minas Gerais hoje, num evento de 30 anos de comemoração, lá em Minas, de alternativas penais. Olha só, então é um processo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Por isso que eu gosto muito, que a gente precisa educar no nosso olhar também para perceber isso. Não vai ser por uma forma impositiva, isso é um construto, e todos nós aqui, cada um nos seus estados, nas suas funções, no exercício profissional, está construindo esse cenário. Um cenário que a gente precisa ampliar, né? Que do senso comum, as pessoas hoje no Brasil falam assim, qualquer coisa que aconteça, precisa ir para a prisão, né? Cadeia para as pessoas. Eu não vou entrar aqui no mérito se a cadeia é não necessária, se a prisão, não vou entrar aqui nesse mérito que não me cabe, tá? Não faz parte desse contexto. Mas o que é importante, o que eu fico cada vez mais quando eu vejo esses discursos, né, de cadeia, é um senso comum cada vez mais exaltado no sentido de pena de privação de liberdade ser quase como uma vingança e não um processo de justiça. E por que é uma percepção? Ok? É uma percepção. E por que eu abordo isso? Porque parece que as pessoas compreendem que a cadeia é um ambiente hostil, que a cadeia é um ambiente degradante, né? Que a cadeia é um ambiente que tira o seu eu, desconfigura a pessoa. Não sou eu que estou falando, isso aí tem estudos e mais estudos de muito tempo atrás. Então, assim, parece que as pessoas entendem a prisão e, sabendo que a prisão não funciona, querem ir lá.
Alguns autores por aí vão falar que no Brasil não existe pena de morte, mas a pena de morte talvez seja o próprio sistema prisional, né? Então a gente precisa pensar como é que essas pessoas saem, né? E é esses egressos que a gente vai abordar aí agora. Então eu falei para vocês que eu participei de uma formação com policiais penais, e aí eu trouxe um autor que eu gosto muito, professor aposentado da Unicamp, Pedro Goguen. Ele coloca a cidadania, já que eu estou lotado numa diretoria de cidadania, né? E essas pessoas egressas retornam para o seu exercício cidadão, seu exercício social cidadão, né? Pós-cárcere, né? Então eu gosto sempre de mencionar que cidadania eu encaro, trazendo o Goguen para essa discussão, encaro com viés como se fosse um tripé. Eu preciso ter liberdade, responsabilidade e autonomia. Isso é um processo formativo. Isso é um processo formativo, é formação humana que eu vou construindo a minha liberdade, esse uso responsável da minha liberdade, que aí eu vou construindo a minha autonomia, diferentes caminhos que a vida vai me apresentando, e eu vou dizendo não para alguns e vou seguindo um caminho para outros, né? E o nosso público prisional envolve muito isso. Será que eles tiveram esse processo formativo? Será que essas pessoas que estão saindo do cárcere antes da porta de entrada, será que tiveram? Aí eu, como pedagogo, meu lugar de fala, repito, é sempre a educação em primeiro plano. Aí eu coloco educação lá pela Constituição de 88, direito de todos, dever do Estado e da família. E aí vai lá colaborar, né, junto com a sociedade, para o exercício da cidadania. Joia. Aí eu trago uma outra lei, a maior lei de educação do país, né? Então, aí num período de menos de 10 anos, de 88 da Constituição Federal para 96, né, 1996, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Olha só, que interessante. Então, a educação é um direito de todo, dever do Estado e da família. No segundo plano, lá, alguns momentos depois, dever da família e do Estado. Independente da ordem, então a gente percebe, opa, o Estado tem uma responsabilidade na formação das pessoas e aquela micro-sociedade família também tem. Então eu preciso tudo, e ambos apontam aí para o exercício da cidadania. Que coisa, né? Então o Estado tem responsabilidade na formação das pessoas e a família também. A Ana Lívia, ao me apresentar, falou lá daquilo que o Estado me ajudou a me formar. O Estado me ajudou. O Estado ajudou no meu processo formativo escolar, né, com a minha graduação, meus estritos sensos, bacana. Eu descarto tudo isso para uma formação que, no meu modo de ver, para o meu entendimento de vida hoje, foi tão importante quanto essa formação formal, essa educação formal, escolarizada. Foi a educação, por exemplo, que eu tive da minha família, né? E minha família aqui entendida só como uma pessoa, né? No que hoje nessas características que nós chamamos de uma mãe solo. Então, a minha mãe teve a mesma importância para mim, de eu seguir um determinado caminho e não seguir outros caminhos. Olha só que coisa. Então, é o Estado tendo responsabilidade na formação dessas pessoas, para que aconteça o quê? Para que essas pessoas justamente não pisem, né? Não adentrem a esse sistema que nós estamos discutindo aqui, que faz parte do nosso contexto de vida, do nosso contexto profissional. Olha só que interessante. Então, o Estado tem essa responsabilidade. Se a família também tem, opa, será que está tendo esse equilíbrio? Será que as coisas estão, entre aspas, funcionando bem? Vamos lá. O nosso sistema prisional, né, então, com quase 800 mil pessoas aí, né, os dados aí, mas enfim, pegando aí os últimos dados, né? Então eu tenho quase uma população de 800 mil nos diferentes regimes, não importa. E aí o que eu tenho? Por que eu estou falando de cidadania? Eu estou falando com jovens, né? Então a maioria que está dentro do sistema penitenciário nacional são pessoas jovens. Vocês sabem disso? Não tem velhinhos de cabelo branco como eu? Claro que tem, mas não é a sua maioria. Quando eu falo para os meus alunos lá, né? No meu exercício da docência, né, quando os meus alunos começam a reclamar, é muito trabalho, são muitas disciplinas, aquela coisa, né, que faz parte isso, e eu entendo, tenho a sensibilidade de perceber isso, né, mas quando eu falo assim, nós, né, pelo menos a gente está tendo essa oportunidade, né, quantos e quantos nossos passados não tiveram essa oportunidade de estudar, e aí teve uma determinada aula minha que eu falei assim, quantos e quantos como vocês estão lá, ali na prisão, que eu sou do Tocantins, né? Então, estão lá na CPP, lá em Palmas, e gostariam de ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui,
né? Porque nós temos lá, estão pessoas jovens, a maioria dessa pessoa, mais de 90%, são homens, né? E com antecedente nesse processo de formação da cidadania que vem, olha só a desestrutura, o desequilíbrio. Então, eu tenho baixa escolaridade, eu tenho pessoas que não atuam profissionalmente, já que são jovens, autores aí que mostram, né, aquela geração que é nem, né, nem trabalha, nem estuda, e se trabalha, é aquele trabalho com uma baixa remuneração, de baixo status social, uma precariedade habitacional, sem acesso à saúde. Então, é todo esse contexto de vulnerabilidade que faz adentrar. Eu não estou falando nenhuma novidade. Olha, o Rodrigo aqui falando coisas novas. Não, eu sei que eu não estou falando. Não sei, não estou falando nenhuma novidade. Mas é esse o nosso contexto social. É isso onde nós vamos atuar. E aí, diante disso, se eu estou falando especificamente do cárcere, aí vem da necessidade de políticas penitenciárias, como eu havia mencionado. E aí nós vamos, né, com a nossa humildade, com o nosso olhar atento, com a nossa criticidade, né, com a nossa dialogicidade que nós estamos aqui construindo, né? Dialogicidade é um termo bem freiriano que eu gosto, né? Em contato com os outros estados, a gente conhecendo as realidades, fazendo as nossas leituras, né? Será que isso está funcionando? Né? Será que a prisão, né, o cárcere, naquele sentido provocativo, está fazendo o seu papel? Né? Então é muito comum quando vão visitas às unidades prisionais, vocês já devem ir, aí eu falo com um sorriso nos lábios aqui, né? De uma forma bem amarelada. É muito comum que a gente vai no cárcere, vai lá, as pessoas, o que vai ser apresentado, né? O que vai ser apresentado para a sociedade como um todo, né? Vai apresentar aquilo que é bonito, né? Aquilo que é bonito. A gente vai pensar assim, caramba, e dá para encontrar alguma coisa bela no cárcere? Olha, a escola, por exemplo, é um espaço ainda, né? É aquele espaço que destoa, aquele espaço limpo, pintado, na maioria das vezes, né? Aí a gente começa a pensar, quantos são aqueles que estudam? Quantos são aqueles que trabalham? Né? Olha só essas políticas no contexto ainda prisional não funcionando por uma massa, não gosto muito da palavra massa, mas desse quantitativo maior da população, desse público. E aí são essas pessoas que não tiveram isso antes da prisão, não tem isso no contexto prisional, né? Muitas vezes escola, trabalho é privilégio escolhido aqui, né? Então a gente compreende isso, e aí? Né? Os dados estão aí, 30% da população carcerária estudam. E estudam, será que de fato? Ou isso muitas nas vezes são números? Quantos atuam? Os dados estão aí, 15%. Então, olha como os desafios são muitos, e isso vai, né, cruzando a atuação das diferentes áreas do conhecimento, das diferentes áreas do saber que ali estão. Sejam assistentes sociais, sejam psicólogos, cientistas sociais, todos. Né? Por isso que aí eu repito meu lugar de fala, e eu gosto muito desse termo, eu considero todos como educadores. Né? Todos como educadores, aqueles que ali estão. São pessoas que às vezes não têm nem contato com a família e estão tendo maior contato, ou talvez o único contato que estão tendo, além dos colegas de cárcere, são, por exemplo, com os policiais penais. Olha a nossa responsabilidade, né, na formação dessas pessoas. Né? A gente tem essa responsabilidade. E isso vai, obviamente, recair, né, como consequência disso, vai também explodir, quando se chega na questão da saída do sistema prisional. E aí eu vou fazer esse atendimento com essas pessoas egressas. Né? Por isso que eu provoco. A execução penal tem cumprido os seus objetivos, né? E aí eu colocando só de duas formas, especificamente a prisão. Né? Punir, e aí todas as teorias dos RES aí. Reabilitar, ressocializar, recuperar, reintegrar. Esses RES aí, todos que nós temos. Né? Então vamos pensar nisso. Tem outro também que eu torço o nariz com isso, reeducar. Então o que nós temos? Ao sair, uma sobreposição de vulnerabilidades. Então aquelas pessoas que já não tinham esse processo dessa formação cidadã,
antes do cárcere, as dificuldades para se implementar essas políticas no interior do cárcere, e aí eu tenho isso também, essas dificuldades todas ao encontrar com esse público. Quando eu falo sobreposição de vulnerabilidades, documentação, acreditem, e vocês devem saber disso, quantos e quantos saem do cárcere sem documentos. Uma simples roupa diferente daquela que ali estão, não tem sequer um conjunto de uma roupa, um vestuário, contato com a família praticamente interrompido. Então você não tem, já pensou? A grande questão quando você sai da prisão, né? Você sai, você tem para onde voltar. Você tem para onde voltar. Muitos não têm para onde voltar. As dificuldades, por exemplo, com transporte, para onde eu vou voltar? Então são coisas tão simples que parecem assim, Rodrigo, mas isso já está superado. Eu não sei se já está superado. Nós avançamos muito, mas ainda pipocam casos nesse sentido. E sem falar todas as vulnerabilidades, por exemplo, em questão de saúde. Aí eu não falo só saúde física, estou falando de saúde mental. A questão da educação, dessa formação escolar que não tinha, continua não tendo. Aí se vem a questão do trabalho, essa qualificação profissional, né? E somado tudo isso, eu ainda tenho esse estigma de um ex-privado de liberdade. Olha só o quanto é uma celeuma, né, que a gente vai reunindo ali, vai percebendo a complexidade disso. Se não se vem com receitinhas de bolo, como é que se resolve isso? Então, assim, estou colocando aqui um documento aí, do Instituto Igarapé. Recomendo a vocês, quem tem mais, certamente muitos já conhecem, né? Mas aqueles que desejam aprofundar, ter conhecimento a outros, a dados, a experiências que são desenvolvidas no Brasil. O Instituto Igarapé é um precursor nesse sentido. Eu trouxe um documento aí de reincidência e reentrada na prisão que aponta justamente isso aí. Olha, será que tudo isso aí não vai facilitar para essa reentrada na prisão no Brasil? A gente tem aí dados falando que em torno de 30%, pelo menos 30%, isso se dá principalmente no primeiro ano, ou seja, o trabalho com essas pessoas egressas praticamente não foi executado, né? Então, assim, e olha que não é nada novidade, né? Quando eu falo de egressos, não vou nem buscar questões históricas, final do século XIX, início do século XX, eu vou vir com a lei que ainda está em vigor, né? Com a lei de execução penal, lá de 84, e a LEP reconhece lá, pessoa egressa como uma pessoa em liberdade condicional durante o período de prova, né? E o liberado definitivo pelo prazo de 12 meses, apenas. Né? Essa é a leitura fria da lei. E aí coloca como assistência ao egresso, né? Na orientação e no apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão de alojamento, alimentação, né, por um prazo de 2 meses. Então está ali, é como se aquilo fosse resolver também, como se fosse simples assim, né? E este período pode ser prorrogado, né, com a comprovação do seu interesse na obtenção de emprego, o que deve ocorrer com a colaboração do Serviço de Assistência Social. Então está aí, talvez um dos indicativos, e arriscaria de dizer um dos poucos indicativos do trabalho da assistência social com os egressos se dá nesse aspecto, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui? A LEP, né? E aí, só para terminar, né, nesse aspecto da LEP, tem a questão especificamente quem é que vai prestar essa assistência, são os patronatos, né? Só que os patronatos, e a própria palavra patronato, né, gente? A etimologia da palavra, esse aspecto do patrão, do controle, da vigilância, né, do domínio, da superioridade, né? Então o patronato apresenta uma perspectiva de controle penal, né, principalmente nos termos das condicionalidades, né, de liberdade condicional, de se apresentando, enfim. Mas também tem a questão da inserção social, né? Então não é de todo, né, a ser descartada essa perspectiva da LEP. Mas há uma ênfase, né, dessa inserção social pelo trabalho. É aí que está o X da questão, né? O foco é o trabalho do patronato, mas há outras demandas para aquele público quando sai, né? Quando sai da prisão, que talvez, claro que nós estamos aqui trabalhando, cada qual com o seu local,
né? Cada qual nos seus estados, nos seus pontos de trabalho, fazendo outras atividades que eu imagino, né? Essas coisas virtuais a gente vai escutando e ao mesmo tempo vamos movimentando outras coisas que nós temos para fazer. Nós estamos aqui trabalhando, não é descartar a importância do trabalho nesse contexto social que nós vivemos. Longe disso. Mas há outras demandas que precisam, talvez, serem focadas para essas pessoas, né? E aí que precisa de uma articulação com outras políticas públicas, inclusive, para atender essas pessoas egressas, né? É esse salto qualitativo no entendimento do que são as pessoas egressas, de quem são elas, e dos equipamentos que atendem essas pessoas, que nós temos aí praticamente nos últimos 20 anos. Vou colocar aí do ano 2000 para cá. Então, a gente tem um salto qualitativo para compreender, e isso perpassa aqui, e aí eu faço questão de deixar registrado o DEPEN, enquanto departamento ainda, numa cooperação com o Conselho Nacional de Justiça, com apoio também do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, assim, a gente tem uma sinalização social de mostrar, opa, tem outros caminhos. Então, outros equipamentos públicos que podem fazer essa mediação dessas demandas que esse público apresenta. Gente, a questão do trabalho, uma pessoa que de repente esteja passando fome, ao sair do cárcere, né, que não tem documentação, que não consegue ir aonde está a sua família. Então, percebe que tem outras questões que também são tão importantes quanto a questão do trabalho, né? E por isso que esses equipamentos precisam articular, né? Articular com outras redes, SUS, SUAS, sociedade civil organizada, com questões de rede de educação, enfim. Né? E a gente, obviamente, nesse processo, nessa complexidade que se dá, essa inserção social, de tentar mostrar, ó, o caminho é esse aqui. É fácil? É simples? É óbvio que não. Nesse histórico de vida dessas pessoas, de tamanha exclusão, de tamanha degradação, parece assim, vamos fazer tudo, vamos fazer um milagre, recuperar tudo aquilo. Não dá. Mas é preciso unir forças. A nossa perspectiva aqui, só em nós estarmos aqui, buscando conhecimento, buscando alternativas, possibilidades, tentando fortalecer o trabalho, já indica um caminho, né? Em termos desses equipamentos, olha como nos últimos anos houve um boom para outras possibilidades, né? Então, de fato, no Brasil, eu tenho 8 patronatos, eu tenho 57 escritórios sociais, e a ideia desse escritório social é uma chancela do Conselho Nacional de Justiça, né, apresentando uma outra perspectiva metodológica de atendimento, né, individualizando esses atendimentos, entendendo essa singularidade e as especificidades de cada pessoa, por meio de uma equipe multidisciplinar, mas que faz um trabalho interdisciplinar, né? Eu tenho também já ações específicas nos estados, o pessoal de Minas certamente conhece os PRESPs, o pessoal de São Paulo, as CAEFs, né? Os CAEFs, os Centros de Atenção aos Egressos e aos Familiares, e muitas instituições, organizações, entidades, né? da sociedade civil. Muitas. Né? Então, o poder público tem a sua responsabilidade, mas há possibilidades, inclusive, do poder privado, de redes privadas de atendimento também a essas pessoas. E, claro, iniciativas da sociedade civil, e que ganham cada vez mais força. Até também, eu escuto muito relatos disso, né? Muitos relatos, até também porque esse público talvez não queira mais qualquer coisa que vincule, né, as secretarias estaduais, mesmo que seja, né, de justiça, enfim, ou ao judiciário, né, e muitos trabalhos que têm sido feitos, né? É claro que a gente precisa compreender esses trabalhos, há uma necessidade de um direcionamento político maior, uma compreensão maior, porque senão cada um vai fazendo uma coisa, a gente não tem uma ideia para onde efetivamente nós estamos caminhando, né? Então eu trabalho de uma entidade religiosa que faz aqui, o outro faz lá, e cada um vai atuando da sua maneira, vai, né, dando a sua marca, mas de fato não há um trabalho coeso no sentido do controle, mas desse direcionamento, desse norteamento, para isso que servem efetivamente as políticas públicas, né? E aí, por isso que eu coloco aqui, já
caminhando para o fim, né? Nesses últimos anos, eu mencionei isso, o processo de conquistas, né? E precisa, e todos esses equipamentos, há sempre a presença, né, nessa equipe multidisciplinar, a presença fundamental, imprescindível, e correria o risco, sem querer rasgar elogios, nada, mas dessa importância primeira do profissional assistente, da profissional assistente social, para a execução dessas possibilidades que nós temos. Então, a gente tem aí ampliação desse entendimento, desses equipamentos especializados. Eu tenho uma instituição de uma metodologia própria de atendimento, né? Muitas produções, isso partiu, inclusive, aqui do ano de 2014 para cá, praticamente nas últimas décadas, muita coisa sendo produzida, né? Com selo do DEPEN, Conselho Nacional de Justiça, né? Então, muitas metodologias políticas sendo implementadas, né? Então, uma boa produção teórico-científica, né? Eu, na minha pequenez profissional, no meu exercício lá na universidade onde eu atuo, vira e mexe tem colegas e colegas que vão para a pesquisa, né? Em nível de graduação, em nível de especialização, por exemplo, fazer trabalhos envolvendo o contexto prisional. Então, muita coisa tem sido produzida, né? A gente precisa ter acesso a isso, buscar uma rápida pesquisa, você consegue ter conhecimento disso, mas é preciso isso aqui, né? Ter esse momento de parar, né? Ter esse momento de refletir. Ficar só enxugando gelo não adianta, né, gente? A gente precisa parar, fazer apontamentos para onde nós queremos ir, né? De fato, fazer um planejamento estratégico das nossas ações. Essas pessoas que saem da prisão, elas têm urgência, claro, necessitam de serem atendidas, mas qual que vai ser esse direcionamento? Qual que é o nosso norte, de fato? Para justamente a gente não ficarmos perdidos em diferentes ações que tem por aí, né? Então, por exemplo, nessa ideia de rede, e ontem no grupo, né, foi colocado lá, foi questionado na hora da nossa roda de conversa, foi questionado, não tem uma rede de atendimento? Tem as RAESPs. Olha só, as RAESP surgiram lá no início dos anos 2000, no Rio de Janeiro, grupos de entidades e poder público também, que atuavam com a questão de atenção às pessoas egressas, elas se reuniram e, olha, né, formalizaram esse encontro, porque muitas vezes percebiam já que já faziam um trabalho articulado, e troca de experiências e fortalecimento, busca pelo fomento, busca de recursos, essa facilidade. Então, nós já temos no país 7 RAESP. Por que eu coloquei aí no final a RENAESP? Semana passada, salvo engano, semana retrasada, no máximo semana retrasada, nós tivemos aqui em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça, o lançamento dessa implementação da RENAESP, essa grande rede. Olha só, então as pessoas, poder público, repito, sim, mas principalmente é capitaneada por pessoas que estão ali, nas suas organizações, fazendo acontecer. E elas, né, perceberam em determinado momento que precisavam se articular. Precisavam justamente isso, ter um norte. Olha o quanto importante e significativa essa aproximação, né? Nós já temos uma política nacional de atenção à pessoa egressa. Nós temos uma política no âmbito do judiciário. Uma política de 2019. E no âmbito do governo federal, no executivo, Rodrigo, está saindo. Em breve, digamos, eu me arriscaria a dizer que está no forno. Uma política que vai muito ao encontro, na perspectiva teórica também, do que está apontado na PENAP do Poder Judiciário. Então está aí, está tramitando aí nos ministérios, em breve nós teremos isso, que é mais uma conquista também, justamente porque as pessoas passam. Então as pessoas passam, a política fica. E aí, com essa política, o trabalho pode ter um embasamento melhor, pode ter uma continuidade, para não ter essas rupturas. Quantos e quantos de nós, quanto é difícil, né? A pessoa está ali, não, sair, mas e a política daquele Estado? De atenção ao egresso, à egressa, como anda? Né? Para não ter essa descontinuidade. E aí, para finalizar, eu preciso destacar, né? Nesse aspecto de conquistas, nos últimos anos, a própria secretaria aqui, ainda enquanto departamento penitenciário, nesse aspecto da promoção
do incentivo, inclusive eu estou falando em termos de recursos, lançou 2 editais, nós então temos 21 convênios que abordam a questão da atenção, da política de atenção ao egresso nos diferentes estados. Muitos deles de implantação desses novos serviços, com essa nova roupagem, com esse novo entendimento, equipes multidisciplinares atuando, outros fortalecendo o seu trabalho que já estava sendo executado no âmbito de patronatos. Então, nos últimos tempos aí, que é um número baixo, né? Que é um número baixo, é preciso reconhecer isso, dessa necessidade de atenção, né? Mas é um número necessário para aquelas ações embrionárias nos estados, para que a gente depois possa fortalecer no campo maior. Então, nós temos 20 milhões, em torno de 20 milhões investidos nos diferentes estados que possuem esses convênios. E cada estado, com as suas dificuldades, com as suas expertises, tem, né, mobilizado, né, os seus servidores com muitos desafios, né, mas para tentar justamente implementar essa outra perspectiva, essa outra configuração. Talvez aqueles mais céticos vão falar assim, mas é muito pouco. E eu realmente, de uma forma fria, eu poderia falar, é muito pouco mesmo. Muito pouco. Para um público de quase 200, 300 mil pessoas que nós temos de egressos anualmente no Brasil, então é pouco aquilo que é feito. Muito pouco mesmo. Mas a gente precisa apontar que é um caminho que está sendo estruturado, um caminho que está sendo construído com muita perseverança, né? E sigamos. Os desafios são muitos, e por isso que eu me sinto muito honrado de estar participando e falando com colegas aí que estão na labuta diária, superando esses desafios, encontrando forças, possibilidades para o trabalho. Então, uma grande satisfação. Eu encerro por aqui, apresentando o contato da coordenação, que é importante, àqueles colegas que atuam, né, com a pauta de atenção ao egresso. A nossa coordenação aqui está, inclusive para nós pensarmos possibilidades, vislumbrarmos caminhos. Isso é importante, esse estreitamento de relações. Só uma fala, assim, um relato aqui de experiência, né? Eu tenho entrado em contato com os estados para a gente fazer uma reunião de primeiro encontro, né? E aí eu falei da minha intenção de justamente criar isso aqui que nós estamos presenciando aqui nesse webinar, essa rede, fortalecer essa rede, conhecer o que o outro, e quantos outros tenho recebido assim, falas assim, nossa, que bacana, nossa, isso é importante mesmo, né? Às vezes eu tenho um estado que está aqui do lado, também na nossa região, e a gente não sabe o que o outro está fazendo. Esse é um dos pontos basilares aqui do trabalho que a gente está tentando, dando continuidade, né? Obviamente, ao que já tem sido feito, mas essa aproximação que é tão importante, porque a gente toma muita pancada, né? Então, se as pessoas que já atuam com as pautas, né? Educação, trabalho, no questão prisional, né, das dificuldades que já encontram, imagine aqueles que atuam com a pauta que, não, já saiu, não é mais nossa responsabilidade mesmo, deixa, né, dessas dificuldades. Então, por isso, da minha alegria, e eu agradeço, viu, Ana? Um abraço, querida. Estou por aqui.